Oi, lindeza! Tudo bem com você? Espero que sim. E hoje eu vim trazer uma coisa maravilhosa para nós. E em agradecimento, porque chegamos aqui nesse canal aos 2K. Pois é, e você que está assistindo esse vídeo faz parte disso. Então, antes de começar a aula, antes de falar dessas maravilhas aqui, ó, eu vou te falar que eu quero agradecer por você estar aqui comigo, pelo seu like, pelo seu compartilhamento, por tudo que você tem feito aqui junto comigo. Então, bora produzir? Você viu aí no início da aula que nós fizemos uma sobreposição, né? Uma camisa para usar em cima de outra camisa e elas são cheias de florzinhas. Pois é. E olha, antes de mais nada, se você não sabe como fazer essa florzinha, você tá chegando aqui agora, eu tenho uma aula completa de como fazer essas florzinhas. Eu vou deixar o link aqui, tá? Pra você ir lá, aprender como é que faz as florzinhas, faz todas e depois você volta pra cá pra gente fazer nossa camisa, tá bom? Então vamos deixar nossas florzinhas aqui, que eu fiz muitas já, de ladinho por enquanto, e vamos embora pra cá, ó. Vamos agora falar do nosso material, tá? Que você vai precisar de uma agulha, vai precisar de tesoura e de fita métrica. E vai precisar disso aqui, olha, não repara nesse meu desenho maravilhoso que eu fiz. Mas aqui é só para eu ter uma noção de como é que vai ficar as cores, né? De como é que eu vou costurar. E aqui pra gente ter uma noção de como é que vai ficar a nossa camisa, tá? Ela vai ficar com esse Vzinho bem profundo aqui, a alça, e aqui ela larga. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar as nossas florzinhas, porque nessa aula aqui, nós praticamente vamos só montar a nossa sobreposição. Então, eu vou te ensinar como é que você vai fazer, a costura, né? E como é que você vai fazer a questão do tamanho da sua camisa, tá? Então, você vai iniciar toda a sua camisa com, na verdade, 3 florzinhas assim, ó, uma embaixo da outra. Vou pegar mais aqui. E aí, você vai fazer da cor que você quiser, tá? Você pode fazer... Deixa eu tirar esse caderno aqui. Você pode fazer a sua só de uma cor, você pode fazer colorida, como eu tô fazendo. De início, eu tô fazendo ela colorida e depois eu vou fazer ela de uma única cor, tá? Pra poder eu ter 2 opções de look. Então, elas vão ficar basicamente assim. E aí, agora eu vou te ensinar nessa aula como você vai fazer as costuras. Porque a florzinha completa já tem um vídeo aqui no canal, como eu falei pra você, tá? Então, você volta no vídeo, aprende como é que faz a florzinha, faz todas as florzinhas que você precisa e depois você volta pra esse vídeo pra gente fazer as costuras, tá bom? Então, veja só. Aqui, ó, nós vamos costurar as nossas florzinhas. Se fosse de uma única cor, as nossas florzinhas, a gente já podia fazer e já ir emendando. Mas como são de cores diferentes, não dá. Então, por isso que eu fiz todas que eu precisava. Aí, vamos fazer o quê? O que você vai precisar? Você vai precisar aqui, ó, da altura, tá? De onde você quer que comece, que é aqui no nosso ombro, né? E até onde você quer que finalize. Essa vai ser a altura. A minha camisa, como vocês viram lá no início do vídeo, ela não cobre tudo. Ela é uma superposição, então é pra ela ficar menor mesmo do que a camisa de baixo. Então, eu fiz ela com 47 centímetros. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 florzinhas de altura, tá? Então, ela vai ter 8 no total, assim. E aqui, ela ficou com 8 florzinhas, se eu não tô enganada. 8 florzinhas de largura, tá? Que dá 50 centímetros. Então, você mede a sua cintura, vê quanto vai dar e você vai fazendo as florzinhas até dar quanto você precisa. O meu total de cintura, frente e verso, é 100. Então, isso significa que é 50 centímetros na frente e 50 atrás. Então, você vai colocando as suas florzinhas, né, uma do lado da outra. Deixa eu tirar aqui mais uma vez. Você vai colocar uma do lado da outra. E você vai pegar a sua fita métrica e você vai medindo, tá? Até você ver que chegou na quantidade que você precisa. Por isso que a gente precisa muito da fita métrica. Então, você vai fazer desse jeito que eu te falei. Você vai fazer suas florzinhas, vai fazer a medida que você precisa. E agora que a gente vai realmente colocar a mão na massa, né? Vamos lá, meninas. Essas são as cores que eu vou usar pra fazer a minha camisa, tá? Então, se você quiser fazer do mesmo jeito que eu, com as mesmas cores, você vai usar o azul. Eu usei todos da linha Anne, tá? Todas. Linha Anne. E aí, eu usei essa alfazema e eu vou deixar anotadinho lá na descrição do vídeo. Eu usei essa, que é a alfazema. Parece um roxo, mas não é. Eu usei essa aqui, que não é um amarelo, é um lima, tá? Da Anne. Todos são da Círculo. Como vocês já sabem, eu sou apaixonada por trabalhar com a linha Anne, porque pra fazer roupa. Eu usei essa aqui, que é a Hortência. E eu usei essa aqui também, que deixa eu lembrar que o nome dela é a Tiffany. E eu usei... Ah, desculpa. Eu usei essa aqui da Charme. É Charme? Eu acho que é Charme. Se não for Charme, eu vou colocar pra você aqui no vídeo qual foi. Laranja. Se você... Porque eu não tinha outra da Anne, né? Inclusive, Círculo, se quiser mandar pra mim, eu já agradeço. Né? E aí,
essa vermelhinha também, tá bom? Então essas são as cores e usei rosa também, que é deixa eu ver ela aqui, a balé, tá bom? Essas são as combinações das cores que eu fiz, então bora simbora pra poder montar essa blusa de uma vez por todas. Então agora é a hora de realmente colocar a mão na massa. Ó, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho duas cores, tá? Então você pode pegar qualquer uma delas. Essa parte é a parte que você, assim, de certa forma, demora um pouquinho, porque a gente vai ter que montar florzinha por florzinha, tá? Então, aqui a florzinha, ela tem 5 pétalas, tá? 5 pétalas. Você vai pegar uma das pétalas e vai unir aqui, ó, com a outra. Só que você vai fazer isso por trás, do avesso. Então, você vai entrar aqui dentro, ó, aqui, e você basicamente vai fazer 2 pontos baixos. Então, você puxa aqui a linha, dá um nozinho nela, assim, ó, desse jeito. E aí você entra aqui, ó, dentro novamente, puxa nessa linha e faz um ponto, como se fosse uma correntinha mesmo. Depois você desce e faz um ponto baixo. Meninas, é só isso mesmo. Aí essa linha que ficou solta aqui, ó, você puxa as duas de uma vez pra dentro. Aqui eu até puxei muita linha. E corta, porque nem precisa de tudo isso. É só mesmo um pontinho baixo que a gente vai fazer por trás da florzinha. Aí, depois que você terminar tudo, você dá mais um nozinho nos 2 fiozinhos que ficaram, uma e duas, e você vai cortar depois, tá? Mas aí é basicamente isso aqui, ó. E aí ela vai ficar desse jeito. Assim, você vai fazer um pontinho, deixa eu colocar aqui mais perto pra você ver. Ela fica assim, ó, tá vendo? Presinha. Então é basicamente isso que você vai fazer. Não tem mistério, não. O que a gente vai fazer é pegar todas as florzinhas pra você lembrar, né, que as pétalas têm que ficar bem certinhas. E você vai fazer essa costura ao avesso, tá? Você pega elas duas aqui, ó, ao avesso. Ó, lembrando, você pode fazer todas a costura, esse ponto baixo por dentro, da mesma cor. Mas, como eu tô fazendo colorido, eu prefiro fazer de uma cor que seja uma das duas florzinhas, tá? Porque assim não vai ficar tão à mostra. Eu pensei em fazer com uma cor off-white ou com preto. Mas, quando eu soltar, vai dar pra perceber. Eu fiz o teste aqui e não rolou. Então, eu tô fazendo com uma das cores das florzinhas, tá? Então, é isso basicamente que eu vou fazer em todas. Eu vou puxar, vou fazer uma correntinha e vou descer novamente e vou fazer um ponto baixo. Depois eu pego essa fitinha aqui, ó, que eu deixei do lado, que foi onde a gente amarrou, junto com essa outra e entro com as duas dentro da argolinha. Aí eu puxo aqui, ó, corto, pra poder eu ter essas duas laçadinhas, ó. E aí você puxa as duas e faz mais 2 nó, porque aí não vai soltar mais, né? 2, 3, você que sabe, tá bom? E aí depois você vai virar e ela vai ficar desse jeito. Depois, é claro, né? Você vai cortar todos os fiozinhos, esses arremates maravilhosos que a gente tem que fazer. E é basicamente isso que a gente vai fazer, ó. Repara que aqui, ó, não vai dar muita diferença, porque tá com a mesma cor da vermelha. E aqui com a mesma cor da roxa, tá? Então, a gente vai fazer isso. Aí, desse lado, essa primeira alcinha tá pronta. Aí, agora, a gente vai precisar de um azul, de uma laranja, pra outra bandinha, né? E uma Tiffany. Aí, a gente vai fazer o mesmo esquema, tá? Vou mostrar pra você passo a passo, pra você não errar nadinha. E caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar aqui no comentário, tá? Que eu vou ter todo o prazer do mundo de te responder. E também aproveitando que se você estiver gostando do vídeo, se você estiver gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, ou se você tem alguma sugestão de vídeos, né? Alguma coisa que você queira aprender, coloca aqui pra mim. Que aí, de repente, quem sabe, né? Eu não pego a sua sugestão e trago uma aula aqui pra gente. Então, você faz esse nozinho, faz uma correntinha, desce novamente e faz um ponto baixo, tá? Como eu te expliquei, ó. E aí, depois eu pego esse outro fiozinho que ficou aqui, ó, pro lado. E eu puxo ela, ó, esse fiozinho. Nossa, eu deixei fio demais. As duas dentro da argolinha e eu corto, tá bom? Desse jeito. Eu corto bem aqui. Cortei demais fio. Coloquei muita linha. Não precisa tanto, tá, meninas? E depois eu venho mais uma vez e dou mais 2 nós com essas duas fitinhas que ficaram. Pra poder não correr o risco de realmente soltar, tá? Depois eu vou pegar todos esses fiozinhos de trás e vou cortar, arrematar tudo bonitinho. Aí agora eu pego a Tiffany, coloco aqui, ó, ela, né, de costas, como vocês estão vendo, e eu vou costurar ela, tá? Então você não precisa muito se preocupar se, eita, eu tô pegando no lugar certo e tal, porque todas elas têm 5 pontas. Então, quando você for fazendo a costura, vai dar certinho, tá? Aí você pega aqui por trás, ó, sempre faz a costura atrás, bem no avesso,
tá bom? Aí essa aqui eu vou pegar, e aí como eu falei pra você, você pode pegar qualquer uma das duas cores e fazer essa costura, porque vai ficar bem invisível. Essa é a dica que eu te dou, porque se você colocar, vamos dizer, eu vou fazer todas essas junções com a linha preta, ela vai ficar aparecendo, se for colorida como a minha. Agora, se a sua blusinha for toda preta, maravilha, porque aí não vai mostrar nada, né? E aí vai ficar uma costura mais invisível ainda, obviamente. Depois eu tô pensando em fazer uma toda preta e também tô pensando em fazer uma toda marrom. Não sei ainda, mas tô pensando. Primeiro vamos fazer essa aqui do verão, toda maravilhosa. Espero que vocês usem muito, que vocês gostem muito. Tô trazendo com muito carinho e também para poder realmente, como eu falei para você, agradecer, né, pela nossos 2K que chegamos aqui. Olha, essas são nossas primeiras alcinhas, tá? As de cima. Agora nós vamos começar a descer a parte do biquinho da blusa, tá? Então eu vou usar uma laranja e uma azul. Essas duas nós vamos costurar na mesma florzinha, tá? Então você vai pegar essas duas últimas pétalas e uma da ponta azul vai ser costurada aqui e a outra vai ser costurada aqui, tá bom? Então vamos lá. Você pega aí, ó, a sua linha aqui, ó, vira essa florzinha ao avesso. Pega as suas duas florzinhas, como eu já te ensinei, você vai colocar o fiozinho pra dentro, vai fazer um nozinho aqui, ó. Essa parte desse vídeo é realmente só para te ensinar a fazer a costura e a junção, né? A montagem da camisa. Aí você puxa mais uma vez, como eu te falei, faz uma correntinha e entra mais uma vez e faz um ponto baixo. Aí você pega o outro fio que tá aqui atrás e puxa todo mundo para dentro da argolinha, corta. Essa aqui é a parte da formiguinha, né? Que a gente tem que fazer um por um, cortar, fazer de novo, amarrar de novo, bem com calma para poder não soltar. Então, ela vai ficar assim, ó. Essa parte pra cá. E agora nós vamos costurar a laranja na outra ponta da lima, tá? Então, você vai vir aqui, vai pegar as duas do avesso, pega a linha que você quiser aí, que você estiver usando, e você vai amarrar e costurar. Aí, o que eu tô fazendo desse lado aqui, você vai fazer do outro lado também, tá? Pra poder ter duas amarrações, porque as de cima são as alças, né? E agora a gente vai começar a descer o corpo da camisa. Então, aqui eu vou terminar essa costura, puxo tudo pra cá, corto. Geralmente, gente, eu sou exagerada mesmo pra deixar fiozinho, mas não precisa de tudo isso não, tá? É porque eu gosto de ter espaço pra poder realmente fazer as amarrações e tal, e não ficar tão pequenininha. Então, ó, ela começou a ficar assim, ó, começa a dar o corpo da flor. Aí, tá vendo aqui? Você agora vai unir essas duas florzinhas aqui, ó. Então, você põe elas aqui de costa, uma pra outra, vê a pétala certinha, pega lá a sua linha e faz o mesmo esquema. Essa aqui eu tô mostrando pra você passo a passo, pra poder você ver como é que eu tô fazendo, pra você copiar do outro lado, tá? Depois, caso você não tenha entendido, é só você voltar essa parte aqui do vídeo e ver como é que eu fiz e replica do outro lado. Quando ela começar a montar essa parte, aí fica bem mais fácil. A parte mais chatinha mesmo é essa parte do início. Prontinho, meninas, olha, ela vai ficar nessa estrutura, tá? 3 correntinhas para nossa alcinha e agora 2 aqui. Aí essas daqui que a gente já costurou, a gente vai fazer o mesmo esquema. Agora eu vou pegar uma lima pra cá e vou pegar uma roxa. E eu vou fazer aqui, ó, desses dois ladinhos, tá? E aí eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui e já volto com você. Prontinho, ó, eu fiz aqui, ó, tá vendo? Todas iguais, agora tem 2. Agora nós vamos colocar 3 florzinhas, tá? Então vamos deixar essa aqui do lado um pouquinho para você entender a lógica. Agora nós vamos pegar aqui, ó, essa turquesa nessa ponta, lembrando que ela vai ser costurada aqui e aqui, tá? E depois nós vamos pegar a vermelha, que ela vai ser costurada aqui, e tem essa outra aqui, tá bom? Ó, vou tentar te mostrar bem certinho para você conseguir ver essa parte aqui dos 3, como é que faz, tá? Primeiro você vai costurar essa ponta com essa aqui. Aí, essa pontinha aqui, você não vai costurar aqui em cima, não. Você vai costurar com essa do meio que tá aqui, tá bom? Depois, você vai costurar essa com essa e essa ponta de cima com a laranja. Esse espaço aqui no meio vai ficar livre, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai costurar essa ponta com essa. Depois, essa com essa com essa e essa ponta de cima com essa laranja, tá bom? Vou fazer e te mostro. Aqui, ó, meninas, deixa eu te mostrar, ó. Aí, eu costurei essa ponta com essa aqui e depois essa última aqui na laranja. Aí, se você reparar bem, ó, aqui esse meio, ó, fica sem costurar. Por quê? Se você pegar essa ponta e costurar com essa e com essa, ela vai juntar, ela vai subir, tá vendo? Então, ela precisa ficar abertinha assim, ó. Esse é o plano, tá? Aí, esse outro lado aqui, ó, eu já costurei as duas pontas aqui do meio. Aí, o que que a gente vai fazer? Essa ponta laranja vai costurar aqui em cima
E essa ponta rosa vai costurar nessa roxa, tá? Você tá vendo assim, ó? E depois, nós vamos pegar essas duas aqui, ó, essas fofinhas maravilhosas, e nós vamos costurar também, para poder começar agora a fazer a base da camisa, tá vendo? Então, é desse jeito. Se você tiver qualquer dúvida mesmo, me pergunta, ou você volta o vídeo, porque daí você vai ver como foi que eu fiz certinho para você costurar, tá? Então, agora eu vou costurar essa com essa, e essas duas aqui, para poder começar a fazer a base. Aproveitar também e te dar outra forma de você fazer essa costura. Se você não quiser fazer ponto baixo, você pode pegar a linha aqui, ó. Você pega elas duas e você amarra uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tá? E bem forte, e já pode cortar a sua linha. E aqui também ela já vai estar amarrada, tá, gente? Se você quiser fazer dessa forma, eu tô te dando as duas opções, porque a com ponto baixo é mais seguro, muito mais seguro do que com essa aqui. Mas se você também quiser só amarrar, você pode só amarrar e já cortar, porque também vai ficar seguro do mesmo jeito. Eu faço há muitos anos e eu garanto pra você que não vai soltar, tá? E é mais fácil também, mas eu preciso ensinar do jeito primeiro do jeito mais robusto para poder ficar mais seguro, né? Para não correr o risco mesmo. Olha, se você reparar bem, a nossa blusinha ela já tá começando a pegar forma, ó, a alcinha e a basezinha da blusa, tá vendo? Aqui eu costurei essa ponta com essa com essa, essas aqui. Agora a gente pega e costura essas duas pontinhas aqui, ó, tá vendo? E vai ficar essas duas para baixo. Essas aqui de baixo tem que ficar soltas para poder a gente ter como costurar as outras. Então é só você virar aqui, ó, e fazer no mesmo jeito que a gente fez as outras. Eu tô fazendo, eu dei ponto baixo na maioria, mas eu vou fazer essa aqui amarrada para ficar mais fácil para você ver. Então eu amarro, ó, pelo menos umas 4 vezes, bem forte, tá? Depois eu corto e também já tá bem seguro, não vai acontecer de soltar não. Então vamos lá, ó, já temos a base, gente, da nossa blusinha. É isso aí, ó. Agora nós vamos só costurar as outras, que também é bem facinho. Ó, meninas, agora nós vamos para mais uma carreira, tá? Então, se você estiver seguindo, né, e quiser seguir a mesma ordem de cor que a minha, é só você fazer assim. Aí o que que você tem que prestar atenção? Essa parte agora, eu vou costurar primeiro todas essas antes de costurar aqui em cima. Você vai deixar sempre uma ponta da pétala para cima, ó. Todas têm uma sozinha para cima, tá? Nós vamos costurar aqui desse meio, ó. Nós vamos costurar essa com essa com essa segunda com essa segunda. Então, todas elas têm que ter uma pétala para cima solta, tá bom? Então, para facilitar para você e para mim também, você primeiro costura ela reta assim, ó, na quantidade que você precisa aí, tá? E aí, depois que todas essas estiver costurada, que a gente costura a de cima. Ó, meninas, eu já costurei essa carreirinha aqui toda, tá vendo, ó? Só aqui e aqui tá solto ainda. Aí deixa eu te explicar uma coisa. A partir dessa carreira aqui, ó, dessas aqui não tem a parte de trás, mas essa aqui de baixo tem, tá? No meu caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Tem 7 florzinhas. Dessa carreira para baixo, vai ter 7 na frente e 7 atrás. Então, no meu caso, quando eu chegar nessa carreira, eu vou costurar nas duas pontas também e vou fazer um círculo, tá? Com mais 7 florzinhas para poder ser as costas. Mas nós vamos costurar primeiro aqui para você ter uma noção. Então, você vai pegar essa sua última florzinha que for a da frente, porque quando você estiver contando as suas florzinhas, você vai ver quantas vão dar na frente e quantas vão dar atrás. Então, aqui, dão 7 na frente e 7 atrás. Aí, você vai vir com essa sétima, se for o seu caso também, você vai costurar nessa ponta de cima, da última, da de 3, dessa de cima, tá? E essa última daqui do canto, você vai costurar com essa roxa. Não se preocupar, Carla, mas minhas florzinhas vai esticar. Ela tem que esticar um pouquinho para poder chegar nessa última florzinha aqui, tá? Então, você só vai costurar essa ponta aqui e essa ponta aqui. Só, primeiro você vai costurar essa última flor com essa ponta aqui da terceira de cima. E depois você vai costurar essa terceira aqui, né, dessa carreira, com a última ponta que for a sua última florzinha da frente. Aí você vai reparar, ó, que aqui tá tudo solto. Aí você vai colocar as florzinhas assim, ó, uma juntinho da outra. Aí você vai reparar que as pontinhas delas se juntam. Essa você vai costurar com essa. Essa azul, você vai pegar uma ponta dessa vermelha. Então, você centraliza, né, a sua florzinha e costura. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Onde você vê que tem pontinha que dá pra você costurar junto, você costura. Aí, aqui é mais fácil. Por isso que primeiro eu costuro essas duas pontas, pra depois eu ter uma noção de onde eu vou costurar essas aqui do meio, tá? Então, o que que você faz pra facilitar? Você vira todas ao avesso aqui, ó, em cima das outras florzinhas, e você vai fazendo assim, ó. Você pega ponta com ponta de uma flor com a outra, ó. Ajusta todas elas assim, ó, uma em cima da outra. Desse jeito, você vai arrumando aí, você vê qual que fica melhor, né, qual pétala.
e depois você costura, tá? E assim fica mais fácil pra você. Então agora, vê só, eu já costurei essa aqui. Aí se você reparar, né, primeiro a gente costurou essas duas pontas e depois nós costuramos essas aqui do meinho, tá? Então vai ficar esses espacinhos aqui mesmo que é normal. Aí agora eu vou te dar uma dica. Nós vamos agora pra base do corpo, né? Desce aqui pra baixo é a base. Aí eu tenho essa completa e vou fazer mais uma. Mais duas, na verdade. Uma, duas completa. Eu coloquei aqui na mesa para você ver as outras duas carreiras, tá? Para você ver a sequência de como mais ou menos eu vou fazer. Então lembra de uma coisa, você vai costurar as outras duas carreiras abaixo, mas todas as vezes você vai centralizar a sua florzinha assim. Uma ponta sempre solta para cima e duas ao lado, tá? Aí a de baixo fica tranquilo, fica duas soltas mesmo. E embaixo da mesma forma, todas as vezes você centraliza uma ponta solta para costurar dos dois lados, tá? Então, qual é a dica que eu te dou aqui nesse momento? Você costura ela reta assim, depois você costura ela reta assim, um do lado da outra, e depois é que você faz a costura aqui, ó, dessas pontinhas, porque vai facilitar muito para você e assim você também não vai se perder de como é que precisa ficar a ordem, né? Então você costura sempre todas do ladinho uma da outra, ó, uma aqui, 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 aqui embaixo da mesma forma e depois você junta elas assim, tá? Então eu vou fazer a minha aqui e já volto com você para te mostrar também que eu vou fazer essa fileira, e vou fazer as duas fileiras de trás. E depois nós vamos emendar essas três para fazer um círculo, para poder fazer a base das costas da nossa blusinha, tá bom? Meninas, olha, voltei aqui e só para te mostrar, tá? Aqui é as alças, aí a gente vai subindo e para te mostrar aqui, eu já costurei essas bases aqui. Então, essa fileira aqui que só tem 6 florzinhas, como vocês estão vendo, depois essas de baixo tem 8. Então, como eu falei pra vocês, a gente prende aqui nas duas pontinhas, né, pra fazer essa cavinha. E depois que a gente prende todas as pontinhas soltas. Aí essas duas fileiras que eu mostrei pra vocês, que eu ia fazer, como eu fiz? Eu costurei primeiro, né, as pontinhas aqui, ó, do ladinho. E depois eu fui costurando as pontinhas de cima. Assim fica mais fácil. Então, o que eu vou te mostrar agora? Vamos tirar isso aqui. E, ó, pra adiantar, eu já peguei as minhas outras fileiras das costas. E eu também já fiz, ó. Pra você ver, eu faço exatamente como eu tô te falando. Primeiro, eu costuro todas as bordinhas, todos os lados, né? E como eu te falei, eu sempre deixo uma ponta pra cima. E aí, primeiro eu costuro os lados. Então, atrás vai ter mais 3 carreiras, tá? Então, lembrando o seguinte, ó, deixa eu ver se você consegue me entender aqui, rapidinho. Aqui, que é a frente da nossa blusinha, até essa parte aqui, ó, da parte da alça até onde tem 6 florzinhas, ela vai ser única. E na parte de baixo, ela vai ter outras carreiras para fazer as costas, que vão ser essas outras 3 carreiras atrás, tá? Então, quando você for fazer suas florzinhas, você tem que lembrar que você tem que contar as florzinhas da frente da alça, que é aquela base padrão. 3 florzinhas para iniciar, 2 embaixo e 3 embaixo. Essa é a base da regatinha. E atrás, depois, você vai fazer do mesmo tanto que você fez na frente da largura, você vai fazer atrás, tá? Então, eu vou costurar essas agora, pontinha com pontinha. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha base da frente, vou te mostrar aqui, ó. E ela vai vir aqui, ó, desse jeito, tá vendo aqui, ó? Vai ficar assim. Aí nós vamos pegar essas florzinhas e nós vamos emendar aqui do lado para fazer um círculo, mas eu vou te mostrar com mais calma para você conseguir entender tudo direitinho. Se caso você estiver tendo qualquer dúvida, deixa aqui sua pergunta que eu tô à disposição para te responder, tá bom? Vou aproveitar também e te dar uma dica quando você for costurar. Já que você costurou ela toda assim, né, reta, o que você faz? Você pega a carreira de baixo e deita em cima da outra florzinha, ó, assim, ó. E aí fica mais fácil para você costurar, porque aí você vai pegar e vai costurar essas pontas aqui, ó, essas pontas finais. Depois é só você voltar ela pro lugar e fazer com a outra do mesmo jeito. Vira em cima delas ao avesso e costura. Quando você volta, já tá tudo finalizado e é bem mais fácil assim. Tá prontinho, meninas, ó. Eu já costurei essa parte aqui, que é a parte das costas, né? Como eu falei pra vocês. Aí, o que você vai fazer? Você vai virar ela ao avesso, as suas florzinhas ao avesso. E você vai pegar a sua parte da frente aqui, ó, e vai colocar sobre elas.
desse jeito aqui, tá vendo? Então vai ficar flor sobre flor, com a parte de baixo ao avesso, tá bom? E você vai chegar desse lado aqui, onde é o final, e você vai costurar essas 3 florzinhas que são o corpo da blusa, tá? E aqui do outro lado do mesmo jeito. Então eu vou costurar essa com essa com essa e essa aqui com essa. E automaticamente a gente já faz as costas da nossa blusinha, né? E só fica essa parte aqui de cima sem parte de costas, porque aí vai ter o restante da nossa alça, tá? Então costura essas 3 e a gente já volta junto. Tinha, meninas, ó, eu costurei aqui do lado, tá? E costurei aqui do outro lado também. Então, se você reparar bem, como a blusa ainda tá com muitos fiozinhos, né? Então fica um pouquinho ruim. Mas, se você perceber, ó, vai ter a parte de trás e a parte da frente. Então, aqui, ó, é a parte de trás da blusa, tá? E se você reparar bem, nós temos 3 carreiras que estão completas, né? Frente e verso. Aqui, ó, onde é a nossa manga, lembra que no início a gente fez 3 correntinhas? Desculpa, a gente fez 3 florzinhas e depois a gente foi descendo para dar o padrão da blusa. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei mais 2 florzinhas aqui em cima. Então, o total de florzinhas soltas, que eu digo sozinha, vão ser 5, no meu caso, tá? Por quê? Porque aí a gente vai dobrar, ó, essa fileirinha aqui e você vai vir e vai costurar aqui atrás, ó. Você vai pegar essa correntinha de uma só e vai costurar aqui atrás para poder fechar a nossa alcinha. Lembrando que você vai medindo aí em você. Eu vou aproveitar que eu tô já finalizando e vou te mostrar aqui, ó. Aí eu pego essas 2 pontas pelo avesso, tá? Eu sempre costuro ela pelo avesso. Então, deixa eu pegar aqui, só para não me atrapalhar. Essa com essa, e eu viro do avesso e costuro, como eu falei pra você, ó. Tanto faz se você quiser fazer um ponto baixo, porque vai te ajudar a ter mais firmeza, né? Ou você pode também só passar o fio e amarrar umas 4, 5 vezes, e depois você volta colocando um pinguinho de cola de tecido em todas as pontinhas, tá? Depois você corta todos os fios. E é assim que eu faço, ó. Aí, só pra te mostrar aqui, ó. Ela já costurada. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Assim, aqui as 2 carreiras, né, que a gente fez completas. E aqui é onde tá a nossa alça. Você pode medir em você para ver se a sua alça, o ideal é você colocar na segunda ou na terceira. E aí vai depender de como vai ficar no seu corpo, né? Então, esse é o padrão da nossa camisa. Você mede aí para ver quantas florzinhas precisa. Meninas, ó, eu recalculei aqui, eu peguei essas 2 florzinhas de trás e eu costurei na terceira, tá? Do outro lado também. Contei 2, pulei e costurei na terceira. Então, essa é a nossa blusinha, a nossa... Eita, me embolei, não foi? Nossa sobreposição para você fazer muitos looks aí. Então, você vai poder usar com uma blusa por baixo, você também pode usar ela como saída de praia, que também fica perfeito. Você pode colocar um biquíni por baixo e usar ela. Agora nós vamos ao veredito, né? Tirar todos esses arremates aqui para poder ficar maravilhosa. Mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido também. Se você tiver qualquer dúvida, olha, se inscreve aqui. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Me conta o que você quer ver mais por aqui nesse canal. Espero de coração que você tenha gostado. Eu tô muito feliz de ter você aqui. E um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!